Então, galerinha, seguindo aqui no crime de peculato mediante erro de outrem, se você não viu o vídeo anterior, veja, porque começamos a falar sobre o peculato, falamos lá da conduta, mas eu vou fazer uma revisãozinha aqui pra você. Antes de começar, dê seu like, eu sei que você vai gostar desse vídeo, e se gostar, se inscreva no canal para ter acesso aos próximos. Beleza? Primeiro, nós falamos no vídeo anterior que o objeto jurídico tutelado desse crime é o quê? A probidade administrativa e o patrimônio público e privado. Explicamos lá. Vimos também os verbos nucleares. Quais são os verbos nucleares? Apropriar-se e de dinheiro ou outra qualidade. Certinho. E agora nós vamos ver os sujeitos. Querer saber qual é o sujeito de um crime, sujeito ativo, sujeito passivo, significa perguntar quem pode cometer esse crime, primeiro, e segundo, contra quem vai ser cometido, quem é o autor do crime e quem é a vítima. Toda vez que vocês verem perguntando sujeito ativo, sujeito passivo, é por isso. Eu não gosto quando vocês decoram, eu quero que vocês entendam. Pelo que a gente já falou, quem é que pode ser o sujeito ativo aqui? Funcionário público, né? Isso, funcionário público, mas já adianto para vocês que existem crimes que exigem que seja um funcionário público específico. É esse caso? Não. Não. Aqui eu vou usar funcionário público lato sensu. Lato sensu, aquele sentido amplo, qualquer funcionário público para efeitos penais, certo? Qualquer funcionário público para efeitos penais. Aí a pergunta que você me faz é: ô Catarina, se for um líder sindical, se for um líder sindical, um líder de sindicato, ele vai responder aqui também? Vai. Vai. Aí você vai dizer: poxa, mas líder sindical não é funcionário público. Sim, não é, mas ele é equiparado a funcionário público. Por quê? Porque o sindicato, ele exerce função de interesse da administração pública. Então, se eu tenho que um líder sindical praticou esse fato descrito lá na conduta, né, na nossa conduta do peculato, ele sim vai poder ser responsabilizado, ele vai ser sujeito ativo. Por quê? Porque eu falei que é funcionário público em sentido amplo, ou lato sensu. Beleza? Outra pergunta: se essa pessoa fizer parte de algum conselho profissional e aí, no exercício da função, lá em algum conselho profissional, praticar essa conduta de peculato mediante erro de outrem, ele vai responder? Em regra, sim. Em regra, sim. Então, se ele participar do CRECE, CREMEB, qualquer conselho profissional, ele vai responder. Exceto, esse aqui não é de exemplo, é de exceto a OAB. Por que, Catarina? Porque a OAB é melhor do que os outros conselhos? Não, gente, não é. Porque a OAB, ela é considerada uma figura híbrida ou sui generis. A OAB não é um conselho propriamente dito, também não é uma autarquia propriamente dita. A OAB é uma figura híbrida, não tem um nome, né? Ela é sui generis. Então, no caso da OAB, não vai caber. Se, portanto, algum funcionário da OAB praticar essa conduta, ele pode responder por outro crime, mas pelo peculato mediante erro de outrem, não. Certinho? E aí, se te perguntarem na sua prova o porquê a OAB não, você vai responder que é porque a OAB é sui generis e, portanto, não responde da mesma forma que todos os outros conselhos profissionais. Outra pergunta: Catarina, eu vi que você falou que tem que ser funcionário público esse sujeito ativo. Sim. Mas um particular pode ser sujeito ativo? Sim. Se falou, não errou. O particular pode ser sujeito ativo, só em uma condição: se ele estiver em concurso com funcionário público. E aí o exemplo que eu dou é sempre o mesmo. Vamos dizer que eu sou funcionária pública. Aqui eu com meu cabelo, eu fina e faceira, funcionária pública. Meu marido não é funcionário público. Não é funcionário público, mas ele vai lá me visitar na repartição. E aí, ele vai me visitar na repartição, alguém chega a dar um dinheiro a mais,
ele num conluio fraudulento comigo, nós dois decidimos ficar com esse dinheiro. A gente se apropria então desse dinheiro. E aí, nesse caso, Catarina, seu marido vai responder pelo peculato mediante erro de outrem também? Depende. Ele só vai responder se ele souber que eu sou funcionária pública. É muito difícil meu marido não saber que eu sou funcionária pública, né? Não, ele sabe. Então, para que um particular responda, vocês vão lembrar desse exemplo. O particular vai poder responder desde que ele esteja em concurso com funcionário público e que tenha ciência. Então, se ele tiver ciência, os elementos do tipo desse crime aqui vão se comunicar, vão passar para ele. E quais são os elementos do tipo, para mim, funcionária pública, né? Eu sou funcionária pública, então a minha condição de funcionária pública vai se comunicar com ele. Ah, então ele vai receber dinheiro? Não. Vai se comunicar aqui para efeitos penais, tá? Ele vai também poder responder pelo crime de peculato mediante erro de outrem. Então, cuidado, se na sua prova perguntar se particular pode ser sujeito ativo, você vai dizer que sim, desde que ele esteja em concurso com funcionário público, tendo ciência da condição daquela pessoa de funcionário público, e aí, nesse caso, vai comunicar. Tudo bem? Então, nós entendemos os sujeitos ativos, né? O sujeito ativo desse crime, que é, em regra, funcionário público. Lato sensu. E quem é o sujeito passivo? A coletividade, todos nós. Porque um dinheiro público é um dinheiro da coletividade, é um dinheiro de todo mundo, é meu, é seu, de todo mundo. E algum eventual lesado por esta conduta. Certinho? Esse foi o peculato mediante erro de outrem. Foi não, está sendo, porque nós ainda temos pontos para falar sobre ele. Siga comigo, se inscreva no canal, dê like, você já sabe o que deve fazer e até a próxima.